Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise sem spoiler nenhum do filme de Supergirl que estreia pra gente amanhã nos cinemas. Já assisti pra vocês, pra trazer aqui pro canal. Vamos comentar uma análise sem spoiler nenhum, então você que ainda não assistiu Supergirl pode ficar tranquilo, ou você que queira, né, já tem assistido, mas quer ver também o vídeo. Vamos falar sobre cada detalhe relacionado ao filme, a minha nota, a nota da crítica e se realmente é o que o público tá falando. Então, vamos pro vídeo. Vamos começar com a questão de nota. O filme acaba de receber uma aprovação de 61% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, uma nota bem mediana, quase abaixo da média, né? A minha nota final para o filme de Supergirl fica em 8.5 de 10. Vamos lá, é o que o povo tá falando, dá pra entender o porquê, principalmente os fãs da DC não estão gostando tanto de Supergirl? Dá, galera, mas eu não vou falar especificamente o porquê nesse vídeo aqui, né? Deixa pra amanhã na análise com spoiler. Porém, cara, é um filme que é a cara do DCU. É um filme que, cara, chega pra mostrar pra gente que sim, DC e o DCU estão em um caminho muito certo, galera. Estão em um caminho muito bom e que é isso, sabe? A gente vai ter esse tipo de produção pra caramba na DC e foi muito legal. É uma história de origem que consegue introduzir muito bem tanto as origens da personagem, outros tipos de origem também e os personagens novos. É um filme completamente recheado de personagens novos, né, cara? E a própria Supergirl, a gente não teve muito dela no DCU, a não ser a sua participação no filme do Superman. Então é um filme para introduzir todo mundo. Então eles precisam introduzir isso, precisam introduzir os personagens e eles fazem isso muito bem. Eles conectam muito isso e todas as cenas têm um significado e uma ligação do porquê algum personagem apareceu nela, de porquê tivemos algum personagem intervindo, ou lutando, ou aparecendo. Tudo tem um significado muito grande. Tipo assim, tudo se liga muito bem. Não estão jogados ali. Eles não pegam um personagem dos quadrinhos e falam, vou tacar aqui por fanservice. Não, tudo tem sentido e isso é muito interessante, porque se conecta a essa história. É uma história muito boa, que adapta uma das melhores HQs da Supergirl, que é o Woman of Tomorrow. E é uma história, cara, até diferente do que a gente tem nas HQs. E isso talvez seja o que o público não gostou tanto. E a gente pode entender. Eu coloco isso até como, talvez em alguns aspectos, alguns pontos negativos. Porém, não dá pra gente tacar isso como o maior hate de tudo. A gente sabe que é uma adaptação. E por mais que muita gente estava esperando algo bem fiel aos quadrinhos, igual a DC vem fazendo com as suas produções, nós temos as fidelidades ideais e temos algumas alterações. Mas galera, essas alterações não fazem a diferença. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Eles ainda deixam de explicar algumas coisas. Não deixar de explicar, né? Algumas coisas ficam em aberto, tanto da Kara quanto do próprio Kal-El, e isso pode ser resolvido em outras produções futuras. Isso a gente deve ter sendo produzido, né? Mas essa mudança, essa alteração na fidelidade em algumas coisas, tanto da história de Woman of Tomorrow, quanto da própria história da personagem, faz parte. Sabe? Faz parte essas alterações, essas mudanças que eles fazem, e eu entendo. Cara, como um fã da DC, não só falando de uma crítica ao filme, como um fã da DC, eu entendo o porquê tem muita gente, muito fã da DC criticando. Mas abertamente falando pra você que ainda não viu o filme, cara, assiste, sabe? Porque as alterações que nós temos são essenciais para a história da personagem no filme, são essenciais para o roteiro que o filme tá trazendo e principalmente para a história do DCU. A gente tem uma coisa completamente nova também no filme do Superman, relacionado à sua origem, que, pô, chocou todo mundo ficou chocado com aquilo ali, e esse filme aqui pode ter dado alguns indícios que mais coisa pode chegar daqui pra frente, entende? Deu até uma explicação melhor para alguns fatos trazidos no filme do Superman, mas eu entendo que essas alterações bruscas, né, são alterações bruscas em relação à história de Woman of Tomorrow, em relação à origem da personagem, em relação à Kara mesmo, são alterações que vão mexer com o público. Sabe, vão mexer com os fãs da DC. Mas eu garanto pra vocês, galera, não faz diferença.
Não faz diferença. Eu gostaria de ver, né, as coisas um pouco mais fiel aos quadrinhos? Gostaria. É um ponto que por isso que eu não dou uma nota maior, sabe? Eu gostaria de ver. Mas eu garanto pra vocês, cara, não faz diferença. Não é uma mudança de alteração dos quadrinhos que faz diferença na personagem e na história, entende? Eles adaptam muito bem essa história de Woman of Tomorrow e conseguem trazer um peso muito grande para os personagens, para o vilão e principalmente para a Supergirl. É um filme da heroína, sabe? E é um filme pra mostrar o quanto ela é diferente do seu primo e o quanto isso tudo é importante pra própria jornada da personagem, sabe? Tudo se liga muito bem, desde os personagens coadjuvantes que são importantes para moldar a personalidade e para trazer essa redenção para a própria Supergirl, que é uma personagem que ainda estava muito indecisa, uma personagem que a gente tinha visto pouco, né, no filme do Superman, e pelos trailers a gente já saberia como que ela seria nesse filme aqui. E é uma história de redenção, uma história de heroísmo mesmo muito legal, da forma mais divertida e diferente que a gente poderia ter. É uma aventura muito boa no nível Mad Max, sabe? É um Mad Max espacial. Eu falei disso na análise do trailer e, cara, se concretizou, tá? Então vai com isso em mente. É um Mad Max espacial. Isso pode até também ter alguns errinhos, né? Já que, pô, muitas coisas ali, além de não ser tão necessárias assim, sabe? O que fez uma diferença legal aí pro filme, mas que fica, tipo assim, parecendo que é realmente um filme de Mad Max, sabe? Então, não sei se isso foi intencional. Acredito que tenha sido, mas pra mim, não fede nem cheira, tá? Mas algumas pessoas podem achar isso ruim. Então, é um ponto para se preocupar também. Porém, é uma história muito boa e traz a história da Supergirl. É um filme, cara, que nós temos origem, nós temos presente, passado, nós temos tudo isso sendo trazido em momentos até diferentes, mas que tudo se molda e tem um contraste muito bom. E o melhor contraste que nós temos é de como a personagem ela é uma heroína do jeito dela. Nós temos como eu falei, umas mudanças bruscas com o final de Woman of Tomorrow dos quadrinhos, mas que para o filme é importante. Para o filme não poderia ter sido diferente, entende? Eles constroem uma personagem que James Gunn já havia falado pra gente que iria ter. Uma Supergirl mais raivosa, uma Supergirl diferente daquela Supergirl boazinha que nós tivemos naquela série da Supergirl pra CW, diferente da Supergirl que nós estávamos acostumados a ver. A cara do DCU é diferente, galera. Ela não é como Superman, ela não é como seu primo, mas ainda assim é uma heroína. Ela pode ser uma heroína, mesmo sendo um pouco mais firme. E isso muda não só a história dos quadrinhos, né, sendo adaptada aqui no filme, mas também traz essa identidade original pra personagem. Cara, é com certeza a melhor adaptação que nós temos até hoje da Supergirl, com certeza. Millie Alcock, que além de fazer essa ótima atuação como a Supergirl, eles trazem uma originalidade muito grande, sabe? Se antes a gente só via Supergirl como a prima do Superman, que é a versão feminina dele, agora não, cara. A gente não pode falar isso. Supergirl é completamente diferente do Superman. E é isso que o filme quis trazer. Uma história independente, uma história de redenção e uma construção pra personagem, cara. Que se liga ao filme de Superman, se liga atualmente ao DCU e torna a personagem finalmente a heroína que a gente queria ver. E isso tudo em uma história muito legal, uma aventura muito boa e que diverte, cara. Diverte, cara. Simplesmente quando o James Gunn falou que estava, né, usando Guardiões da Galáxia como uma base pra esse filme aqui, cara, ele canetou, entendeu? Ele foi gênio nisso aqui, porque é realmente uma pegada muito maneira de Mad Max espacial, é uma aventura muito boa, e falando ainda sobre essa questão de DCU, né, eu não vou dar muito spoiler, mas falando sobre essa questão de DCU, Superman, o que nós teríamos no filme, o filme consegue trazer muitas explicações que a gente ainda não tinha visto. E eu acho que isso é até importante para o filme do Superman, porque Supergirl, por mais que não tenha, né, cara, aquilo de Superman, DCU, sabe, é um filme da Supergirl, temos ligações. E isso é o essencial para esse DCU que o James Gunn tinha falado, onde todas as produções vão se conectar, mas você não precisa ver todas as produções para entender a próxima, entende? Isso faz muito sentido e esse filme prova isso aqui, porque ele se liga diretamente a Superman de uma forma em que eles explicam muitas coisas muito boas, cara, tanto sobre origem, tanto sobre a personagem, tanto também sobre poderes, sobre as fraquezas kryptonianas, eles explicam isso muito bem, sabe? Eles trazem
trazem explicação de literalmente tudo pra quem não entende, pra quem é cru, sabe? Pra quem, tipo assim, não conhece de kryptoniano, não conhece de Supergirl, Superman, de Krypton, não sabe nada disso. Pra quem é cru mesmo e tá, tipo, começando a ver o universo da DC agora, vai se amarrar, vai entender tudo, porque o filme explica de uma forma até melhor do que o filme do Superman explicou. Se eu não me engano, eu coloquei como alguns pontos negativos de Superman justamente isso, e eu acho que eles fazem isso de propósito. As coisas que eles não colocam no filme do Superman se completa colocando nesse filme aqui da Supergirl. Então tudo se conecta de uma forma muito legal, e cara, as participações, as atuações são muito boas, caem como uma luva. Ruth, cara, genial no filme, sua importância é muito grande, foquem nela, porque ela é importante para o filme inteiro, para os personagens no geral, inteiro também. Milhouse, que faz uma performance incrível como a Supergirl. Jason Momoa como Lobo eu não preciso nem falar. Protagoniza também um personagem gigante, um personagem que tem um carisma muito grande, que foi feito para o papel. Cara, Jason Momoa como Lobo foi feito para esse papel, esse filme prova isso pra gente. Cara, a gente quer ver mais. Eu quero um filme, uma produção, uma série independente. Eu quero algo do Jason Momoa como Lobo pra ontem, cara. O filme te cativa. É isso que faz, sabe? Dá pra entender o porquê os fãs da DC e o público talvez não gostaram muito das adaptações que o filme fez. É entendível, tá? Tanto que eu coloquei também talvez como um dos pontos negativos do filme. É entendível isso aqui, mas não tira o mérito que o filme tem. É um filme completamente diferente de Superman, até porque são personagens diferentes. E esse é o intuito do filme, provar que Kara e Kal-El são grandes heróis da forma que eles são. Não são parecidos, não são iguais, são personagens originais, muito, muito maneiros e que, cara, vai ser muito legal a gente ver agora Supergirl futuramente. Eu tô empolgado, cara, as cenas de luta são muito boas, eles botam uma coordenação muito grande, a fotografia é linda, 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 trazem aquela aura de Superman, assim como eles fizeram no filme do Superman, colocando aquela aura de deuses mesmo, também fazem aqui com Supergirl, e eu acho que, cara, acertaram muito nos filtros, caracterização. Cara, tá tudo muito, muito bonito mesmo, tirando alguns personagens, tá? Isso aqui eu boto também como um ponto negativo. Alguns personagens, desde o trailer, não me agradaram muito esteticamente, tá? E não fazem nem sentido essa mudança estética para o filme em relação aos quadrinhos. Não tem porquê, não tem explicação. Fica pior, na minha opinião. Algumas mudanças estéticas ficam pior. E talvez isso também é um ponto negativo para pesar um pouco na nota, tá? Mas beleza, e não interfere, temos personagens incríveis, independente da forma estética, o filme traz personagens muito bem introduzidos, com uma história muito boa, original e que mostra o porquê Supergirl não é Superman, mas ainda assim é a nossa heroína favorita. Comenta o que vocês acharam, se vocês vão assistir Supergirl, amanhã sai análise com spoiler pra quem já assistiu e pra quem quiser também assistir independente. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!